Quanto tempo me resta, doutor? Roberto Mendes fitou o médico que segurava seus exames contra a luz do consultório no Hospital Sírio-Libanês. A pergunta saiu com uma frieza que ele mesmo não esperava, como se estivesse perguntando sobre o trânsito da Marginal Pinheiros. Dr. Fernando Silva, seu amigo desde os tempos da USP, baixou os papéis lentamente. Com tratamento paliativo, talvez 6 meses. Sem ele... A frase ficou suspensa no ar-condicionado gelado do consultório. 6 meses. Roberto repetiu as palavras como se fossem números de uma planilha financeira. 180 dias. O homem que havia construído um império de construção civil que erguera edifícios por toda São Paulo. Agora contava os dias como as últimas moedas no bolso. Roberto, você deveria considerar a internação aqui mesmo. Podemos tornar esses dias mais confortáveis. Fernando se inclinou para a frente, a voz carregada de preocupação profissional e afeto pessoal. Não. A resposta foi seca, definitiva. Quero ir para casa. Mas Roberto... Eu disse não, Fernando. Roberto se levantou da cadeira de couro, pegando o paletó Armani que custara mais que o salário mensal de muita gente. Suas mãos tremeram ligeiramente ao vesti-lo, mas seu rosto permaneceu impassível. Não quero enfermeiras, não quero nada. Só quero ficar em paz. Fernando suspirou. Conhecia Roberto há mais de 20 anos. Sabia que era inútil discutir quando ele tomava uma decisão. Tudo bem, mas você precisa de cuidados. Posso enviar uma enfermeira particular. Não quero enfermeiras. Roberto se dirigiu à porta, parando apenas quando Fernando mencionou sua empresa. E a Mendes Construções, sua família? Roberto se virou lentamente. A empresa vai continuar sem mim. E minha família... Sua voz falhou pela primeira vez. Minha família morreu há 3 anos naquele acidente na rodovia dos Bandeirantes. Só sobrei eu, e agora também vou embora. Saiu do consultório sem olhar para trás. No elevador do hospital, Roberto se apoiou contra a parede espelhada e fechou os olhos. Seu reflexo mostrava um homem de 55 anos que parecia ter 70. O câncer havia roubado não apenas sua saúde, mas também sua vontade de viver. Desde que perdeu Helena e o pequeno Gabriel, a vida se tornara apenas uma sequência de dias vazios, preenchidos com trabalho. Lá embaixo, Carlos, seu motorista há 10 anos, o esperava ao lado do Mercedes preto. Para casa, Dr. Roberto. Não. Pode ir embora, Carlos, vou caminhar. Mas, doutor, o senhor não deveria... Vá para casa com sua família. Roberto fez um gesto com a mão, dispensando o motorista. Volte amanhã. Carlos hesitou, mas conhecia bem o patrão. Quando Roberto Mendes decidia algo, não havia argumentos. Roberto começou a caminhar pelas ruas de São Paulo, seus sapatos italianos tocando o asfalto quente da tarde paulistana. Não sabia por quê, mas seus pés o levaram para longe da zona nobre da cidade, em direção ao centro, onde o ar cheirava a diesel e as pessoas se apertavam nos pontos de ônibus. Caminhou por horas. O sol de março começava a se esconder atrás dos prédios quando chegou à Praça da República. As pessoas o olhavam com estranheza. Seu terno de R$3.000 contrastava violentamente com o ambiente. Mulheres vendiam doces na calçada, crianças brincavam entre os bancos, homens voltavam do trabalho no metrô lotado. "Ô patrão, quer um brigadeiro?" gritou uma senhora do seu carrinho de doces. Roberto balançou a cabeça e continuou andando. Foi então que as viu. 2 meninas pequenas, talvez de 8 anos, estavam sentadas na escadaria da praça. Suas roupas estavam sujas, os tênis tinham buracos nas solas. Os cabelos pretos estavam embaraçados, mas eram os olhos que chamaram a atenção de Roberto. Grandes, escuros, idênticos, cheios de uma tristeza que nenhuma criança deveria carregar. Uma delas segurava meio pãozinho francês nas mãos. Com cuidado, o partiu exatamente ao meio e deu uma metade para a irmã. Ambas comeram devagar, saboreando cada migalha como se fosse um banquete. Roberto parou na frente delas, sentindo algo estranho no peito. "Vocês estão com fome?" perguntou, sua voz saindo mais suave do que esperava. As 2 meninas o olharam com desconfiança, mas uma delas assentiu devagar. "Onde estão seus pais?" "Não temos", disse uma das gêmeas. "E seus avós?"
Algum parente? As meninas balançaram a cabeça negativamente. Não temos ninguém. Essas 3 palavras atingiram Roberto como um soco no estômago. Não temos ninguém. Ele também não tinha ninguém. Um homem rico e moribundo e 2 meninas pobres e sozinhas. 3 pessoas que não tinham nada, exceto o tempo que lhes restava. Como vocês se chamam? Roberto se agachou na frente delas, não se importando que seu terno encostasse no chão sujo. Eu sou Ana, disse uma delas. E eu sou Beatriz, completou a outra. E você, tio? Perguntou Ana. Roberto. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois as olhou diretamente nos olhos. Ana, Beatriz, vocês gostariam de vir comigo? Para onde? Lhe perguntou Beatriz. Para minha casa. Tenho muita comida, camas grandes e... Roberto parou. Como explicar para crianças que ele também estava sozinho, que também tinha medo? O senhor é malvado? Perguntou Ana, inclinando a cabeça. A pergunta o pegou desprevenido. Não sei, mas não vou machucar vocês. Ana e Beatriz se entreolharam, conversando com aquele olhar que só gêmeas têm. Então Ana perguntou, por quanto tempo? Roberto sentiu uma pontada no peito. 6 meses, 180 dias. Isso era tudo o que ele tinha para oferecer. Por uma semana, disse finalmente. As palavras saíram da sua boca antes que pudesse detê-las. Querem ser minhas filhas por uma semana? Nem ele mesmo sabia por que havia feito essa pergunta. Talvez porque os 3 estavam sozinhos. Talvez porque o tempo estava se esgotando para todos, embora de maneiras diferentes. Hannah e Beatriz se olharam novamente. Então assentiram. Está bem. Roberto estendeu as mãos. Ana e Beatriz as pegaram com seus dedinhos sujos. Juntos, se levantaram e caminharam até a avenida principal, onde Roberto chamou um táxi. Enquanto o carro se movia pelo trânsito intenso da cidade, Roberto olhou pela janela. Pela primeira vez em meses, não pensou na morte. Pensou na semana que tinha pela frente, e nas meninas que agora estavam sentadas ao seu lado, observando as luzes da cidade com os olhos bem abertos. Uma semana. Talvez fosse tudo de que precisavam. Aqui que o senhor mora? Ana perguntou com a boca aberta, olhando para a mansão no condomínio fechado do Morumbi. Roberto acenou que sim enquanto pagava o taxista. A casa se erguia à frente deles, com seus 2 andares e jardins perfeitamente cuidados. As luzes de segurança se acenderam automaticamente quando se aproximaram do portão principal. É muito grande, murmurou Beatriz, se aproximando mais de Roberto. Sim, talvez grande demais, respondeu ele, procurando as chaves no bolso. A porta se abriu antes que pudesse usá-las. Carmen, sua empregada doméstica há 15 anos, apareceu com o senho franzido. Doutor Roberto, não sabíamos que o senhor estava chegando. O Carlos disse que... Ela parou ao ver as meninas. Quem são estas crianças? Elas se chamam Ana e Beatriz. Vão ficar conosco uma semana. Carmen olhou as meninas de cima a baixo. Sua expressão mostrava claramente o que pensava. A roupa suja, o cabelo desgrenhado, os tênis furados. Doutor, o senhor tem certeza? Não sabemos nada sobre elas, podem ter doenças. Carmen, a voz de Roberto soou firme. Prepare o quarto de hóspedes. E peça para a Dona Maria fazer um banho quente para elas. Mas, doutor... Por favor, Carmen. Carmen suspirou e se afastou, resmungando baixinho coisas que Roberto preferiu não escutar. Maria, a cozinheira que trabalhava na casa há quase 10 anos, apareceu secando as mãos no avental. Vai jantar hoje, doutor Roberto? Vocês estão com fome? Roberto perguntou para as meninas. As 2 assentiram rapidamente. Roberto sorriu pela primeira vez em meses. Maria, prepare algo gostoso para Ana e Beatriz, e que seja bastante coisa. Enquanto Maria se dirigia à cozinha, Roberto levou as meninas para conhecer a casa. Elas caminhavam grudadas uma na outra, tocando nas coisas com cuidado, como se tivessem medo de quebrar alguma coisa. Tudo isso é seu? Perguntou Beatriz, apontando para a TV de 65 polegadas da sala. É, mas quase nunca assisto. Por quê? Perguntou Ana. Roberto parou. Como explicar que havia estado esperando morrer, que nada lhe parecia importante?
Porque tenho ficado muito ocupado, mentiu. Chegaram à sala de jantar, onde Maria havia colocado pratos com frango, arroz, feijão e farofa. Ana e Beatriz se sentaram nas cadeiras grandes e seus pés não alcançavam o chão. Começaram a comer rapidamente, como se temessem que a comida fosse desaparecer. Devagar, disse Roberto gentilmente, a comida não vai acabar. As meninas o olharam e diminuíram o ritmo, mas continuaram comendo com vontade. Roberto as observava, sentindo algo estranho no peito. Fazia anos que não jantava com alguém. Fazia anos que aquela mesa não era usada para algo além de guardar papéis de trabalho. "O senhor não vai comer?" perguntou Ana. Roberto percebeu que só havia ficado olhando. Colocou um pouco de arroz no prato, embora não tivesse fome. Ultimamente, nunca tinha fome. Depois do jantar, Carmen levou as meninas ao segundo andar. Roberto as seguiu e viu Ana e Beatriz entrarem no quarto de hóspedes com os olhos arregalados. Era um quarto grande, com 2 camas de solteiro, TV e banheiro próprio. "Vamos dormir aqui?" perguntou Beatriz. "Se quiserem, ou podem escolher outro quarto." As meninas balançaram a cabeça rapidamente. "Este está bom." Carmen havia colocado pijamas limpos sobre as camas. Eram de quando Roberto era criança, que sua mãe guardara por décadas. Ficavam um pouco grandes nas meninas, mas estavam limpos. "Seu banho está pronto", disse Carmen, apontando para a porta do banheiro. "Tem shampoo e sabonete novos." Ana e Beatriz se olharam. "Podemos tomar banho juntas?" perguntou Ana. Carmen olhou para Roberto, que assentiu. "Claro." Meia hora depois, as meninas saíram do banheiro com o cabelo limpo e de pijama. Pareciam diferentes, menores de alguma forma, mas seus olhos brilhavam. "Precisam de mais alguma coisa?" perguntou Roberto. "Não", respondeu Beatriz, mas nenhuma das duas se moveu em direção às camas. "O que foi?" "O senhor vai embora?" perguntou Ana. "Só vou para meu quarto. É aqui do lado." As meninas assentiram, mas continuaram paradas. Roberto entendeu. "Querem que eu fique até vocês adormecerem?" "Pode?" perguntaram as duas ao mesmo tempo. Roberto se sentou na poltrona entre as 2 camas. Ana e Beatriz se cobriram e o olharam. "Roberto", disse Beatriz, "por que nos trouxe aqui?" Era uma pergunta que ele mesmo havia se feito durante toda a noite. Não tinha uma resposta clara. "Porque nós 3 estamos sozinhos", disse finalmente. Ana fechou os olhos. Roberto pensou que ela havia adormecido, mas então ela falou bem baixinho. "Teve uma mulher má há uns meses. Queria nos separar." Roberto se inclinou para a frente. "O que aconteceu?" "Fugimos, mas temos medo de que ela volte." "Aqui vocês estão seguras", disse Roberto, embora não soubesse se era verdade. Beatriz abriu os olhos e o olhou. "Promete?" Roberto sentiu um peso estranho no peito, uma responsabilidade que não sentia há anos. "Prometo." Desta vez as meninas realmente fecharam os olhos e suas respirações ficaram mais lentas. Roberto ficou sentado, observando-as dormir. Pela primeira vez em meses, não pensou em sua doença. Não pensou nos 6 meses que lhe restavam. Só pensou nas meninas que agora dormiam em sua casa e na promessa que acabara de fazer. Roberto acordou sem dor pela primeira vez em meses. Ficou quieto na cama, esperando a pontada familiar no peito, a tosse que o despertava toda a madrugada. Nada. Apenas silêncio e uma estranha sensação de descanso. Se levantou e caminhou até a janela. Eram 7 da manhã e o sol entrava suavemente pelas cortinas. De seu quarto, podia ver o jardim e a piscina que nunca usava. Tudo parecia diferente de alguma forma, mais vivo. Um barulho suave o fez se virar. Ana e Beatriz estavam paradas na porta de seu quarto, ainda de pijama, de mãos dadas. "Já acordaram?" perguntou ele. "Sim, dormimos bem", respondeu Ana. "Estão com fome?" "Sempre temos fome", respondeu Beatriz, e Roberto riu, um som que não saía de sua garganta há muito tempo. Desceram juntos para tomar café. Maria havia preparado ovos mexidos, pão francês e suco de laranja fresco. As meninas comiam com vontade enquanto Roberto as observava. Elas tinham mais cor nas bochechas e seus olhos brilhavam.
O que vamos fazer hoje? Perguntou Ana. Roberto percebeu que não havia pensado nisso. Os últimos meses, ele havia vivido dia a dia esperando que chegasse o fim. Não fazia planos. Não sei. O que vocês gostariam de fazer? Podemos ver a casa toda? Perguntou Beatriz. Claro. Passaram a manhã explorando cada cômodo. As meninas faziam perguntas sobre tudo. Por que ele tinha tantos livros se não os lia? Por que a piscina estava vazia? Por que havia quartos fechados? Aqui dormiam meus pais, explicou Roberto quando chegaram ao quarto principal. E aquele era o quarto do meu filho. Onde eles estão agora? Perguntou Ana. Morreram há 3 anos num acidente de carro. Beatriz o olhou com aqueles olhos grandes. Por isso o senhor morava sozinho? Sim. Nós também estamos sozinhas há muito tempo, disse Ana. Mas agora estamos sozinhas juntas. Roberto sentiu algo se mexer em seu peito, algo que estava adormecido há muito tempo. À tarde, decidiram sair. Roberto não dirigia há semanas, mas se sentiu com forças para fazê-lo. Levou as meninas ao Parque Ibirapuera. Elas correram para os brinquedos como se nunca tivessem visto um. Enquanto as empurrava nos balanços, Roberto se deu conta de que não havia pensado em sua doença o dia inteiro, não havia tossido, não havia sentido o cansaço que o acompanhava há meses. Mais alto! Gritavam as meninas, rindo. Roberto empurrou mais forte, e as risadas das meninas preencheram o ar. Outras pessoas no parque os olhavam. Um homem elegante empurrando 2 meninas que claramente não eram suas filhas biológicas. Mas Roberto não se importou. Depois foram a uma loja de bicicletas. Roberto comprou 2 bikes cor-de-rosa com rodinhas. Ana e Beatriz olharam para as bicicletas como se fossem os tesouros mais preciosos do mundo. São nossas? Perguntaram ao mesmo tempo. São suas. No estacionamento do parque, Roberto ensinou as meninas a pedalar. Elas caíam a cada poucos metros, mas se levantavam rindo. Quando finalmente conseguiram manter o equilíbrio e pedalaram sozinhas pela primeira vez, gritaram de emoção. Roberto as viu se afastar nas bicicletas, com os cabelos voando atrás delas, e sentiu algo que não experimentava há anos. Alegria pura, vida real. Naquela noite, depois do jantar, Roberto recebeu uma ligação do Dr. Fernando. Roberto, preciso te ver amanhã. Os resultados dos seus últimos exames chegaram. O que dizem? É melhor você vir aqui. Mas, Roberto, há algo diferente, algo que não entendo. Depois de desligar, Roberto encontrou Ana e Beatriz na sala, assistindo desenhos na TV gigante que nunca usava. Está tudo bem? Perguntou Ana. Sim, está tudo bem. Mas enquanto as via rir com os desenhos animados, Roberto sentiu um medo diferente do que sentia há meses. Já não tinha medo de morrer. Agora tinha medo de deixar Ana e Beatriz sozinhas. No dia seguinte, foram juntos ao consultório do Dr. Fernando. Ana e Beatriz ficaram na sala de espera com revistas infantis, enquanto Roberto entrava para ver os resultados. Não consigo entender, disse Fernando, olhando para as radiografias. Seus pulmões estão melhores? Não muito, mas definitivamente melhores. Os marcadores no sangue diminuíram. Você fez alguma coisa diferente? Roberto pensou em Ana e Beatriz, em suas risadas, em como havia dormido a noite toda sem acordar tossindo. Tenho estado mais ativo, disse. Isso é muito incomum. Muito incomum mesmo. Fernando se inclinou para a frente. Quero tentar algo. Há um tratamento experimental novo no Hospital das Clínicas. Antes você não era candidato porque sua condição estava muito avançada. Mas, com essas mudanças... Que tipo de tratamento? Imunoterapia combinada com medicamentos direcionados. É agressivo, mas você pode ser elegível agora. Roberto saiu do consultório confuso. Na sala de espera, Ana e Beatriz estavam lendo uma revista de cabeça para baixo, fingindo que sabiam ler. O que o doutor disse? Perguntaram. Roberto se sentou ao lado delas. Disse que estou me sentindo melhor. É por isso que o senhor não tem tossido? Perguntou Beatriz. Roberto as olhou surpreso. Elas haviam percebido isso? Talvez. Ana sorriu. Nós também nos sentimos melhor aqui com o senhor. No caminho para casa,
Roberto tomou uma decisão. Ia tentar o tratamento, não apenas por ele, mas pelas meninas que agora dependiam dele. Pela primeira vez em meses, tinha uma razão para lutar pela vida. Naquela noite, enquanto observava Ana e Beatriz adormecerem, Roberto sentiu algo que não experimentava desde antes do diagnóstico: esperança. Mas a esperança seria testada mais cedo do que ele imaginava. Roberto estava tomando café com Ana e Beatriz quando Carmen entrou na cozinha com cara de preocupação. Dr. Roberto, tem uma mulher na porta. Diz que veio buscar as meninas. As duas meninas derrubaram as colheres. O barulho do metal contra os pratos ecoou no silêncio que se seguiu. Como ela se chama? Perguntou Roberto, mantendo a calma. Mariana Santos. Diz que é parente das meninas. Roberto olhou para Ana e Beatriz. Elas estavam pálidas e suas mãos tremiam. É ela, sussurrou Ana. É a mulher má. Roberto se levantou da mesa. Carmen, diga para ela esperar na sala. Ana, Beatriz, fiquem aqui com a Maria. Não nos deixe sozinhas, suplicou Beatriz, agarrando seu braço. Não vou deixar vocês sozinhas. Só vou conversar com ela. Roberto caminhou até a sala. Uma mulher de uns 40 anos estava parada junto à janela, observando o jardim. Tinha cabelo preto preso num coque e vestia um terno barato, mas limpo. Quando o viu entrar, sorriu de uma maneira que não chegou aos olhos. O senhor é Roberto Mendes? Sou. O que precisa? Vim buscar Ana e Beatriz. Sou Mariana Santos, tia delas, sua única família viva. A mulher tirou alguns papéis da bolsa e os estendeu para ele. Aqui estão os documentos que comprovam meu parentesco e meu direito legal à sua guarda. Roberto pegou os papéis, mas não os leu. Algo nessa mulher não lhe agradava. Seu sorriso era forçado demais, os olhos frios demais. Ana e Beatriz nunca me falaram que tinham família. Crianças às vezes esquecem. Elas viveram na rua muito tempo. Eu as procurei por meses. Por que não as procurou antes? O sorriso de Mariana se tensionou ligeiramente. Tive problemas pessoais, mas agora estou pronta para cuidar delas como se deve. Ana e Beatriz parecem ter medo da senhora. Crianças que viveram situações difíceis às vezes reagem assim. Mas eu sou família delas. O senhor não tem direito legal sobre elas. Roberto sentiu um nó no estômago. A mulher tinha razão. Ele não tinha nenhum direito legal sobre Ana e Beatriz. As havia tirado da rua apenas uma semana atrás. Gostaria de revisar estes documentos com meu advogado. Claro, mas não pode ficar com crianças que não são suas indefinidamente. Isso seria sequestro. A ameaça era clara, mas dita com o mesmo sorriso frio. Nesse momento, Ana e Beatriz entraram correndo na sala e se esconderam atrás de Roberto. Não queremos ir com você, gritou Ana para Mariana. Você queria nos separar. Mariana fingiu surpresa. Ana, Beatriz, meus amores, como podem dizer isso? Só quero cuidar de vocês. Mentirosa, Roberto, não deixe ela nos levar, suplicou Beatriz. Roberto pôs as mãos nos ombros das meninas. Senhora Santos, acho melhor a senhora ir embora por hoje. Vamos revisar os documentos e a contactaremos. Tenho o direito de levar as meninas agora mesmo. E eu tenho o direito de verificar se esses papéis são legais antes de entregar menores de idade. Os olhos de Mariana se endureceram. Muito bem. Mas não demorem muito para resolver isso. Ana e Beatriz já ficaram longe da família tempo demais. Depois que Mariana foi embora, Roberto ligou imediatamente para seu advogado, Dr. Paulo Silva. Paulo, preciso que você venha à minha casa agora mesmo. É urgente. Uma hora depois, Paulo examinava os documentos enquanto Ana e Beatriz ficavam perto de Roberto o tempo todo. Roberto, estes papéis parecem legais, mas algo não me convence, disse Paulo. A letra parece diferente em algumas partes, como se tivessem sido alterados. Pode investigar essa mulher? Posso, mas vai levar tempo. Enquanto isso, ela pode ir a um juiz e exigir a guarda imediata. Como se tivesse adivinhado suas palavras, o telefone de Roberto tocou. Era Mariana. Doutor Roberto, acabei de falar com um juiz. Nos vemos amanhã no Fórum da Infância e Juventude. Tenham Ana e Beatriz prontas.
Roberto desligou e olhou para Paulo. O que podemos fazer? Pedir uma investigação completa, argumentar que as crianças estão em perigo. Mas, Roberto, você precisa saber que as chances não estão do nosso lado. Você não tem nenhum direito legal sobre elas. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Às 2 da manhã, ouviu barulhos no corredor. Saiu do quarto e encontrou Ana e Beatriz sentadas na escada, chorando. O que foi? Tivemos um pesadelo. Sonhamos que ela nos levava de novo, disse Ana. Roberto se sentou ao lado delas nos degraus. O que aconteceu quando vocês estiveram com ela antes? Ela nos trancava num quarto feio. Vinha gente ruim nos ver. Ela dizia que podíamos ser filhas deles se pagassem, contou Beatriz. Roberto sentiu uma raiva que não sabia que tinha. Ana, Beatriz, prometo que não vou deixar ela levar vocês. E se o juiz disser que temos que ir? Perguntou Ana. Roberto as abraçou. Então vamos lutar. Vamos provar que ela não é boa para vocês. No dia seguinte, no fórum, o juiz revisou os documentos de Mariana e ouviu os argumentos dos dois lados. Doutor Roberto, entendo sua preocupação, mas a lei é clara. A senhora Santos tem documentos que comprovam seu parentesco. Meritíssimo, interveio Paulo. Solicitamos tempo para uma investigação completa destes documentos e do histórico da senhora Santos. O juiz suspirou. Dou 30 dias. Nesse tempo, as crianças podem ficar com o doutor Roberto sob supervisão dos serviços sociais. Se em 30 dias não houver evidência clara de que os documentos são falsos ou que a senhora Santos representa perigo, a guarda será transferida para ela. 30 dias. Roberto olhou para Ana e Beatriz, que estavam sentadas ao lado dele. 30 dias para salvar as meninas que haviam salvado sua vida. A batalha apenas começara. Roberto não perdeu tempo. No dia seguinte à audiência, se apresentou nos escritórios da Mendes Construções com Paulo e um investigador particular chamado Miguel Ferreira. Preciso revisar todos os arquivos de funcionários dos últimos 10 anos, disse Roberto a Patrícia, sua assistente há 15 anos. Procura algo específico, Dr. Roberto. Um funcionário chamado José Silva. Possivelmente morreu em acidente de trabalho. Patrícia franziu o senho. Esse nome me é familiar, deixe-me verificar. Enquanto esperavam, Roberto pensou em Ana e Beatriz. Havia-as deixado em casa com Maria e Carmen, mas sabia que estavam assustadas. Cada dia que passava, Mariana ligava pressionando sobre o caso. Aqui está, disse Patrícia, voltando com uma pasta grossa. José Silva trabalhou conosco por 3 anos. Morreu num acidente na obra do edifício paulista há 4 anos. Roberto abriu a pasta. A foto de José mostrava um homem jovem, talvez de 30 anos, com olhos grandes e sorriso gentil. Os mesmos olhos de Ana e Beatriz. Ele tinha filhas, murmurou Roberto lendo o dossiê. Ana e Beatriz Silva, gêmeas de 8 anos. São as meninas que estão morando com o senhor? Perguntou Patrícia, surpresa. Roberto assentiu. O investigador Miguel pegou a pasta. O que aconteceu exatamente no acidente? Patrícia consultou outros arquivos. Um guindaste falhou. Caíram várias vigas de concreto. José estava no lugar errado na hora errada. A empresa pagou indenização à família. Que família? Perguntou Paulo. Se as meninas estão na rua, quem recebeu o dinheiro? Segundo estes documentos, uma tia chamada... Patrícia parou. Mariana Santos. Roberto e Paulo se entreolharam. A conexão estava clara. Ela recebeu a indenização e abandonou as meninas, disse Roberto, sentindo raiva. Ficou com o dinheiro e deixou Ana e Beatriz na rua. Miguel tomou notas rapidamente. Isso é importante. Vou investigar o que aconteceu com esse dinheiro. Se ela o usou para benefício pessoal em vez de cuidar das meninas, temos um caso. Roberto continuou revisando o dossiê de José. Na parte de trás, Patrícia havia grampeado documentos pessoais encontrados no armário dele após o acidente. O que é isto? Perguntou Roberto, apontando para um envelope lacrado. Parece uma carta. Nunca abrimos porque era pessoal. Roberto pegou o envelope. Tinha escrito para minhas Ana e Beatriz com letra trêmula. Suas mãos tremeram quando o abriu. A carta estava escrita em papel simples, com letra cuidadosa, mas humilde. Minhas pequenas Ana e Beatriz, se vocês estão lendo isto, significa que algo me aconteceu.
Quero que saibam que vocês são as coisas mais importantes da minha vida. Desde que sua mãe morreu no parto, vocês têm sido minha razão para acordar cada dia. Trabalho duro para dar uma vida melhor a vocês. Cada tijolo que coloco, cada parede que construo, é pensando no futuro de vocês. Quero que estudem, que sejam médicas ou professoras, ou o que quiserem ser. Se algo me acontecer, confiem nas pessoas boas. Há mais gente boa que má no mundo, mesmo que às vezes não pareça. Procurem alguém que as olhe com amor, como eu olho para vocês. Vocês são corajosas, são inteligentes e são lindas. Nunca se esqueçam disso. Amo vocês mais que a minha própria vida. Seu pai, José. Roberto teve que se sentar. As lágrimas corriam pelo seu rosto sem que pudesse detê-las. Patrícia e Paulo também estavam emocionados. Ana e Beatriz nunca receberam esta carta, disse Roberto com voz embargada. Seu pai morreu trabalhando para minha empresa. Escreveu isso para elas e elas nunca souberam. Roberto, disse Paulo suavemente. Isso muda tudo. Prova que José queria o melhor para as meninas. E temos evidência de que Mariana recebeu dinheiro para cuidar delas, mas as abandonou. Miguel estava fotografando todos os documentos. Vou rastrear cada centavo dessa indenização. Se Mariana gastou em vez de usar para Ana e Beatriz, podemos acusá-la de negligência e abuso financeiro. Roberto guardou a carta cuidadosamente. Preciso levar isso para elas. Roberto, espere, disse Paulo. Primeiro vamos usar isso no caso. Depois você dá para elas. Não, elas têm o direito de saber quem era seu pai. Têm ficado sozinhas pensando que ninguém as amava. De volta à casa, Roberto encontrou Ana e Beatriz no jardim, sentadas debaixo de uma árvore com um livro que não sabiam ler, mas fingiam estudar. Como foi? Perguntaram quando o viram chegar. Ana, Beatriz, preciso contar algo importante para vocês. É sobre seu pai. Os olhos das meninas se arregalaram. O senhor o conheceu? De certo modo, sim. Ele trabalhava para minha empresa. Era um homem bom. Roberto contou sobre José, sobre o acidente, sobre como havia morrido construindo prédios, para dar a elas um futuro melhor. E ele escreveu algo para vocês, disse Roberto, tirando a carta. Ana e Beatriz não sabiam ler bem, então Roberto leu cada palavra. Quando terminou, elas estavam chorando, mas não de tristeza. Nosso pai nos amava? Perguntou Ana. Amava vocês mais que a própria vida. Diz aqui mesmo. Beatriz abraçou a carta contra o peito. Roberto, você acha que ele ficaria feliz de nos ver com você? Roberto lembrou das palavras de José. Procurem alguém que as olhe com amor. Acho que sim, meninas. Acho que ficaria muito feliz. Naquela noite, enquanto Ana e Beatriz dormiam com a carta do pai debaixo do travesseiro, Roberto tomou uma decisão. Não ia deixar Mariana levar essas meninas. José havia morrido construindo o futuro de suas filhas, e Roberto ia se certificar de que esse futuro fosse bom. A luta apenas começara, mas agora eles tinham algo mais que esperança. Tinham a verdade. Miguel Ferreira ligou para Roberto 3 dias depois, com notícias que mudariam tudo. Roberto, encontrei informações muito interessantes sobre Mariana Santos. Pode vir ao meu escritório? Roberto chegou com Paulo 1 hora depois. Miguel tinha documentos espalhados por toda a sua mesa. Mariana Santos tem um histórico criminal, começou Miguel. Há 2 anos foi investigada por tráfico de menores em Campinas. As acusações foram retiradas por falta de evidência, mas há depoimentos de que vendia crianças a famílias que não conseguiam adotar legalmente. Paulo tomou notas rapidamente. O que mais? A indenização que ela recebeu pela morte de José foi de R$500 mil. Segundo os registros bancários que consegui, ela gastou todo o dinheiro em 6 meses. Cassinos, roupas caras, um carro novo, nada em Ana e Beatriz. Roberto sentiu raiva crescendo em seu peito. E os documentos que ela apresentou no fórum? Aqui está a melhor parte. Miguel sorriu. São falsos. Bem, parcialmente. Ela realmente era cunhada de José, mas nunca teve guarda legal de Ana e Beatriz. Quando José morreu, as meninas deveriam ter ido para o sistema de assistência social, mas Mariana as pegou usando documentos alterados. Pode provar isso? Tenho cópias dos documentos originais
e análise grafotécnica dos que ela apresentou. As assinaturas são falsificadas e há inconsistências nas datas. Roberto se levantou. Preciso ir ao fórum imediatamente. Espere, disse Paulo. Primeiro vamos preparar tudo direito. Preciso apresentar uma petição formal de guarda por sua parte. Mas eu não sou família de Ana e Beatriz. Não, mas pode solicitar guarda temporária baseada no bem-estar das menores. Tem evidência de que Mariana é perigosa e de que você tem cuidado bem delas. Naquela tarde, Roberto conversou com Ana e Beatriz no jardim. Sabem o que significa guarda legal? As meninas balançaram a cabeça. Significa que se um juiz me der a guarda, eu posso ser seu tutor legal, como um pai adotivo. Os olhos de Ana e Beatriz se iluminaram. Podia ser nosso pai de verdade, se vocês quiserem, e se o juiz concordar. Queremos! Gritaram as duas, o abraçando forte. No dia seguinte, Roberto começou oficialmente o tratamento experimental para seu câncer. O doutor Fernando conseguiu incluí-lo no programa depois de ver suas melhoras inexplicáveis. Roberto, seus números continuam melhorando, disse Fernando após a primeira sessão. Nunca vi nada igual. É como se seu corpo tivesse decidido lutar. Tenho razões para lutar agora, respondeu Roberto, pensando em Ana e Beatriz. O tratamento era agressivo. Roberto se sentia fraco depois de cada sessão, mas sua determinação era mais forte que nunca. Ana e Beatriz o acompanhavam às consultas médicas e cuidavam dele quando chegava cansado em casa. Dói muito? Perguntavam, trazendo água ou uma almofada. Não tanto quando vocês estão aqui, dizia Roberto. E era verdade. Uma semana antes da audiência final, Mariana apareceu novamente na casa. Desta vez não veio sozinha. Trouxe um homem alto e mal vestido que ficou parado ao lado do carro. Doutor Roberto, vim fazer uma proposta, disse Mariana com aquele sorriso frio de sempre. Não há nada para negociar. Claro que há. Me dê R$300 mil e eu esqueço de Ana e Beatriz. Desapareço e nunca mais incomodo vocês. Roberto sentiu nojo. Está tentando me vender crianças? Estou sendo prática. O senhor quer as meninas, eu preciso de dinheiro. Todo mundo ganha. Saia da minha casa agora mesmo. O sorriso de Mariana desapareceu. Vai se arrepender de não ter aceitado minha oferta. No fórum, meu advogado vai provar que o senhor sequestrou menores. Pode até ir preso. Depois que ela foi embora, Roberto ligou imediatamente para Miguel. Ela acabou de tentar me extorquir. Isso nos serve. Tem gravação? Não. Mas Carmen e Maria ouviram tudo. Perfeito. Vamos apresentar queixa por extorsão também. À noite antes da audiência final, Roberto não conseguia dormir. Se levantou e encontrou Ana e Beatriz na cozinha tomando leite. Nós também não conseguimos dormir, disse Ana. Estão com medo? Um pouco. E se o juiz disser que temos que ir com ela? Roberto se sentou ao lado delas. Ana, Beatriz, independente do que acontecer amanhã, quero que saibam uma coisa. Estes últimos dias com vocês foram os melhores da minha vida. Vocês me salvaram. Nós te salvamos? Perguntou Beatriz. Vocês me salvaram. Nos salvamos uns aos outros. Ana o abraçou. Roberto, não importa o que aconteça, você sempre será nosso pai no nosso coração. Roberto sentiu lágrimas nos olhos. Sempre, minhas meninas, sempre. Na manhã seguinte, se prepararam para a batalha final. Roberto vestiu seu melhor terno. Ana e Beatriz vestiram os vestidos novos que haviam comprado juntos. Todos sabiam que aquele dia definiria seu futuro. No carro, a caminho do fórum, Ana e Beatriz seguraram as mãos de Roberto. Pai, disseram pela primeira vez, vamos ganhar? Roberto apertou suas mãozinhas. Sim, minhas filhas, vamos ganhar. A sala do Fórum da Infância e Juventude estava cheia. Roberto se sentou com Paulo numa mesa, enquanto Mariana e seu advogado ocupavam a outra. Ana e Beatriz estavam na primeira fileira ao lado de Carmen e Maria, que haviam vindo apoiá-los. O juiz Morales entrou, e todos se levantaram. Era um homem mais velho, com cabelos grisalhos e expressão séria. Bom dia, estamos aqui para resolver a guarda das menores Ana e Beatriz Silva, começou o juiz.
Doutor Silva, apresente seu caso. Paulo se levantou com uma pasta cheia de documentos. Meritíssimo, vamos demonstrar 3 coisas hoje. Primeiro, que os documentos apresentados pela senhora Santos são falsos. Segundo, que ela abandonou as menores após receber dinheiro para seus cuidados. E terceiro, que o Dr. Roberto tem proporcionado um lar seguro e amoroso para Ana e Beatriz. Paulo apresentou a análise dos documentos falsificados, os registros bancários mostrando como Mariana havia gasto a indenização e os depoimentos das investigações anteriores sobre tráfico de menores. O advogado de Mariana, um homem nervoso, tentou se defender. Meritíssimo, minha cliente cometeu erros no passado, mas agora quer se redimir e cuidar de suas sobrinhas. Onde esteve a senhora Santos nos últimos 2 anos enquanto as crianças viviam na rua? Perguntou o juiz. Mariana se levantou. Meritíssimo, tive problemas pessoais, mas agora estou pronta. Senhora Santos, o juiz a interrompeu. É verdade que na semana passada ofereceu ao Dr. Roberto vender seus direitos sobre as meninas por R$300 mil? Mariana empalideceu. Seu advogado a olhou surpreso. Isso é uma interpretação errada. Temos testemunhas, meritíssimo, disse Paulo. Carmen Silva e Maria Santos estiveram presentes durante a conversa. O juiz chamou Carmen ao banco das testemunhas. Com voz firme, ela relatou exatamente o que havia escutado. Ela disse que desse o dinheiro e que se esqueceria das meninas para sempre, como se fosse uma coisa que se vende. Quando Carmen terminou, o juiz se dirigiu a Roberto. Doutor Roberto, se aproxime. Roberto caminhou para a frente, sentindo todos os olhares sobre ele. Havia preparado esse momento durante dias. Doutor, o senhor não tem parentesco com as menores. Por que quer sua guarda? Roberto respirou fundo. Meritíssimo. Há 1 mês eu era um homem esperando morrer. Tinha câncer terminal e havia perdido toda a esperança. Uma noite, caminhando pelas ruas, encontrei Ana e Beatriz dividindo um pedaço de pão na Praça da República. Elas me disseram que não tinham ninguém, e eu percebi que eu também não tinha ninguém. Roberto olhou para as meninas que o observavam com olhos brilhantes. Perguntei se elas queriam ser minhas filhas por 1 semana. Só 1 semana, porque era todo o tempo que eu achava que me restava. Mas essa semana mudou tudo. O juiz se inclinou para frente, escutando atentamente. Ana e Beatriz não apenas me deram uma razão para viver, me deram forças para lutar contra a minha doença. Desde que elas estão comigo, meus médicos viram melhoras que chamam de inexplicáveis. Eu chamo isso de amor. Roberto tirou a carta de José do paletó. Meritíssimo, este é o pai de Ana e Beatriz. Ele morreu trabalhando numa das minhas obras. Antes de morrer, escreveu esta carta para suas filhas, mas elas nunca a receberam porque Mariana ficou com todo o dinheiro e abandonou as meninas. Entregou a carta ao juiz, que a leu em silêncio. Quando terminou, seus olhos também estavam úmidos. José escreveu que queria que suas filhas encontrassem alguém que as olhasse com amor. Meritíssimo, eu olho para Ana e Beatriz com amor. Elas são minhas filhas em tudo, menos no sangue. Roberto voltou ao seu lugar. O juiz chamou as meninas. Ana, Beatriz, venham cá, por favor. As meninas caminharam para a frente de mãos dadas, com passos pequenos, mas decididos. Meninas, vocês entendem o que está acontecendo aqui? Sim, senhor juiz. Estão decidindo se podemos ficar com Roberto ou se temos que ir com Mariana, respondeu Ana. Com quem vocês querem viver? Com Roberto. Ele é nosso pai de coração, disse Beatriz. Por que não querem viver com a senhora Mariana? Ana olhou diretamente para Mariana com coragem. Porque ela é má. Nos trancou e queria nos vender. Roberto nos salvou. O juiz assentiu suavemente. Roberto trata vocês bem? Sim. Nos comprou bicicletas, nos ensinou a ler melhor, e quando temos pesadelos ele fica conosco até dormirmos. E quando ele fica doente por causa dos remédios, nós cuidamos dele também, respondeu Ana. Vocês sabem que Roberto está doente? Sabemos, mas ele está melhorando. O doutor disse que é por nossa causa, mas nós achamos que é porque nos cuidamos uns aos outros, disse Beatriz. O juiz sorriu pela primeira vez na audiência. Muito bem, meninas, podem voltar ao seu lugar.
Depois de 2 horas de depoimentos e argumentos, o juiz se retirou para deliberar. Roberto, Ana, Beatriz e Paulo esperaram no corredor. Mariana e seu advogado estavam do outro lado, conversando em voz baixa. "Acha que ganhamos?" perguntou Ana. "Vocês disseram a verdade, e isso é o mais importante", respondeu Roberto. Meia hora depois, o juiz retornou. "Tomei minha decisão. Os documentos apresentados pela senhora Santos são claramente falsificados. Além disso, há evidência de negligência, abandono e possível tráfico de menores. Nego completamente sua petição de guarda." Mariana se levantou furiosa, mas seu advogado assegurou. "Quanto ao doutor Roberto", continuou o juiz, "embora não tenha parentesco sanguíneo com as menores, demonstrou ser um tutor responsável e amoroso. Concedo a guarda definitiva a Roberto Mendes, sob supervisão médica e legal periódica." A sala explodiu em aplausos. Ana e Beatriz correram para Roberto e se jogaram em seus braços. "Ganhamos, pai! Ganhamos!" Roberto as levantou, chorando de felicidade. "Sim, minhas filhas. Ganhamos." Enquanto saíam do fórum, Ana perguntou: "Roberto, e se sua doença voltar? E se você só nos tiver por uma semana a mais?" Roberto as olhou com um sorriso enorme. "Então essa semana vai durar a vida toda." 6 meses depois da audiência, Roberto acordou com o som familiar de Ana e Beatriz cantando no chuveiro. Havia se tornado seu despertador favorito, muito melhor que qualquer alarme. Se levantou sem pressa e se dirigiu à cozinha, onde Maria já tinha o café da manhã pronto. A rotina matinal havia se tornado sagrada naquela casa. Roberto preparava as lancheiras das meninas para a escola, enquanto elas terminavam de se arrumar. "Bom dia, pai!" gritaram Ana e Beatriz descendo as escadas com os uniformes escolares perfeitamente arrumados. "Bom dia, minhas filhas. Dormiram bem?" "Sim, sonhamos que éramos médicas como o Dr. Fernando e te ajudávamos a ficar curado", disse Ana. Roberto sorriu. As meninas haviam decidido que queriam ser médicas depois de todas as visitas ao hospital. O Dr. Fernando as havia tornado suas pequenas assistentes não oficiais, ensinando coisas básicas sobre medicina. "Tem prova hoje?" perguntou Roberto, colocando suco de laranja nos copos delas. "Sim, de matemática, mas já estudamos tudo com Carmen. Ela é muito boa com números", respondeu Beatriz. Carmen havia se revelado uma excelente tutora. Depois do julgamento, ficara não apenas como empregada, mas como parte da família. Maria também. Ambas adoravam as meninas e competiam para ver quem as ajudava mais com as lições. Depois do café, Roberto levou Ana e Beatriz à escola. Era uma escola particular pequena, onde os professores conheciam a história das meninas e as tratavam com carinho especial. "Pai, você vem nos buscar hoje?" perguntaram antes de sair do carro. "Sempre venho buscar vocês." "Nós sabemos, mas gostamos de perguntar." Roberto entendia. Depois de terem ficado sozinhas tanto tempo, Ana e Beatriz precisavam da segurança constante de que ele estaria lá. Enquanto as meninas estavam na escola, Roberto ia às suas sessões de tratamento. O câncer não havia desaparecido completamente, mas estava controlado de uma maneira que surpreendia todos os médicos. "Roberto, seus últimos exames mostram estabilidade total", disse o Dr. Fernando naquela manhã. "Não há sinais de progressão. É extraordinário." "Quanto tempo mais de tratamento?" "Nesse ritmo, talvez 6 meses mais. Depois podemos espaçar as sessões para a cada 3 meses, só para acompanhamento." Roberto assentiu. Havia aprendido a viver dia a dia sem pensar muito no futuro. Cada manhã que acordava sem dor era um presente. Nas tardes, depois de buscar Ana e Beatriz na escola, tinham seu tempo especial. Às vezes iam ao parque onde as meninas andavam de bicicleta, agora sem rodinhas. Outras vezes ficavam em casa, elas fazendo lição enquanto ele trabalhava no computador. Roberto havia reduzido drasticamente seu trabalho na empresa. Continuava sendo dono, mas havia delegado as operações diárias. Preferia passar tempo com Ana e Beatriz. "Pai, no que você trabalha agora?" perguntou Ana uma tarde, vendo-o escrever no laptop. "Estou escrevendo um livro." "Sobre o quê?" "Sobre nós. Sobre como nos encontramos."
Os olhos de Beatriz se iluminaram. Podemos ler quando estiver pronto? O livro se chamava Uma Semana que Durou para Sempre e contava a história real de como duas meninas haviam salvado a vida de um homem moribundo. Roberto escrevia um pouco cada dia, lembrando cada detalhe daqueles primeiros dias juntos. Os fins de semana eram seus favoritos. Ana e Beatriz haviam aprendido a nadar na piscina que antes nunca se usava. Roberto se sentava numa cadeira debaixo do guarda-sol, vendo-as brincar e rir. Às vezes, entrava na água com elas e brincavam de ser golfinhos ou sereias. Pai, você se lembra quando nos perguntou se queríamos ser suas filhas por uma semana? Perguntou Ana num sábado à tarde, flutuando na água com suas boias. Claro que me lembro. Sabia que já passaram mais de 30 semanas? Roberto riu. Já passaram muito mais que isso, meu amor. Quantas semanas foram? Roberto fez as contas mentalmente. Umas 50 semanas. São muitas semanas, gritou Beatriz emocionada. Acha que vamos ter mais 50 semanas? Espero que tenhamos muitas, muitas mais. Uma tarde, enquanto Roberto escrevia seu livro, recebeu uma ligação de um jornalista. Dr. Roberto, gostaríamos de fazer uma entrevista sobre sua história com Ana e Beatriz. É muito inspiradora. Não, obrigado, respondeu Roberto imediatamente. Mas, doutor, sua história poderia ajudar muitas pessoas. Minha história é privada, é entre minhas filhas e eu. Roberto havia rejeitado dezenas de solicitações similares. Repórteres, programas de TV, até produtores de filmes queriam contar sua história. Mas ele não queria que Ana e Beatriz crescessem sendo as meninas famosas. Queria que tivessem uma vida normal. Nas noites, depois que as meninas dormiam, Roberto se sentava em seu escritório para ler ou escrever, mas sempre deixava a porta aberta caso elas precisassem. Ana e Beatriz já não tinham pesadelos frequentes, mas de vez em quando acordavam e procuravam a presença de Roberto. Pai, escutava suas vozinhas no corredor. Estou aqui, minhas filhas. Só queríamos ter certeza. E Roberto entendia perfeitamente. Ele também se certificava toda noite de que Ana e Beatriz continuavam lá, dormindo tranquilas em seus quartos. Os médicos diziam que era um milagre médico. Os psicólogos falavam do poder do amor. Os advogados comentavam sobre o caso legal mais emocionante que haviam visto. Mas para Roberto, Ana e Beatriz não era nada disso. Era simplesmente vida. Vida real, simples e cheia de amor. Cada manhã, Roberto agradecia por mais um dia. Cada noite, Ana e Beatriz dormiam sabendo que no dia seguinte ele estaria lá. A semana que ia durar apenas 7 dias, agora levava mais de 350 dias e continuava contando. A vida havia começado para os três no dia em que se encontraram, e agora, juntos, construíam um futuro que nenhum deles havia acreditado possível. Um ano depois. Era uma manhã de março, exatamente um ano depois de Roberto, Ana e Beatriz se encontrarem naquela praça. O sol entrava pelas janelas da cozinha, enquanto tomavam café juntos, como todas as manhãs. Pai, você se lembra que dia é hoje? Perguntou Ana, mexendo seus cereais com a colher. Claro que me lembro. Faz exatamente um ano que perguntei se vocês queriam ser minhas filhas por uma semana. Beatriz sorriu com aquele sorriso que iluminava toda a casa. E você disse que essa semana ia durar a vida toda. E aqui estamos, respondeu Roberto, bagunçando os cabelos delas carinhosamente. A rotina matinal seguiu como sempre. Roberto preparou as lancheiras das meninas, sanduíches de presunto cortados em triângulos como elas gostavam, uma maçã cada, biscoitos e uma notinha engraçada que sempre escrevia. Para as médicas mais inteligentes do mundo, amo vocês, pai. Ana e Beatriz conferiram as mochilas pela terceira vez, certificando-se de ter tudo para a prova de ciências. Haviam estudado muito porque queriam tirar notas boas. Roberto as havia ajudado a fazer uma maquete do sistema solar com bolas de isopor, e elas estavam muito orgulhosas do trabalho. Tem tudo? Perguntou Roberto vestindo o paletó. Temos, pai. Você tem tudo? Era uma pergunta que as meninas faziam toda manhã. Roberto conferiu os bolsos, chaves, carteira, celular. Tudo pronto. Ana se aproximou dele com uma expressão travessa. Espera,
Está faltando uma coisa, disse, tirando um papel dobrado da mochila. O que é isso? É surpresa, mas não leia até a gente não estar aqui, tá bom? Ana colocou o papel no bolso do paletó de Roberto, ficou na ponta dos pés e deu um beijo na bochecha dele. Beatriz fez o mesmo. Prometido. No carro, a caminho da escola, as meninas iam cantando uma música que haviam aprendido na aula de música. Roberto as escutava, sentindo aquela felicidade tranquila que havia aprendido a reconhecer como sua nova normalidade. Pai, hoje você vem cedo nos buscar? Perguntou Beatriz. Venho na hora de sempre. Mas hoje é nosso aniversário, deveríamos comemorar. Aniversário? Ana riu. Só Roberto podia chamar de aniversário o dia em que se conheceram. Tem razão. O que querem fazer para comemorar? Pizza e filme, gritaram as duas ao mesmo tempo. Pizza e filme parece perfeito. Ao chegar na escola, as meninas saíram do carro, mas voltaram correndo. Esquecemos de falar uma coisa importante, disse Beatriz, se debruçando na janela. O quê? Te amamos, pai, disseram juntas. E eu amo vocês, minhas meninas. Roberto as viu entrar na escola, cumprimentando amigas e professoras. Já não eram as meninas tímidas e assustadas que encontrara na rua. Agora eram seguras, felizes, cheias de vida. Durante o dia, Roberto teve sua consulta médica mensal com o Dr. Fernando. As notícias continuavam boas. O câncer permanecia estável, sem sinais de progressão. Roberto, em meus 30 anos de medicina, nunca vi algo assim, disse Fernando. Sua recuperação tem sido extraordinária. Tenho boas razões para estar saudável. Falando em Ana e Beatriz, como vai com o sonho delas de serem médicas? Continua firme. Dizem que vão me curar quando crescerem, para eu poder me aposentar. Ambos riram. As meninas haviam anunciado oficialmente que seriam médicas de Roberto quando crescessem, para garantir que ele sempre estivesse bem. Depois da consulta, Roberto passou rapidamente no escritório. Sua empresa continuava funcionando perfeitamente sem que ele estivesse lá o dia todo. Havia aprendido a delegar, e mais importante, havia aprendido que trabalho nunca era mais importante que vida. Às 15 horas em ponto, estava esperando na frente da escola de Ana e Beatriz. Como sempre, elas saíram correndo em direção ao carro, animadas. Pai, tiramos 10 na prova de ciências, gritou Ana. Sabia que iam conseguir. No caminho para casa, compraram ingredientes para fazer pizza caseira. Era uma tradição que haviam desenvolvido. Toda sexta-feira faziam pizza juntos. Ana e Beatriz colocavam os ingredientes, enquanto Roberto preparava a massa. Já em casa, enquanto a pizza assava no forno, se sentaram na sala para ver um filme de desenho animado. As meninas se aconchegaram ao lado de Roberto no sofá grande, usando a manta que Carmen havia tricotado especialmente para eles. Pai, você acha que nosso pai biológico ficaria feliz de nos ver assim? Perguntou Ana. Roberto pensou em José, na carta que havia escrito, nas palavras sobre encontrar alguém que as olhasse com amor. Tenho certeza de que ficaria muito feliz. Depois do jantar e de Ana e Beatriz irem dormir, Roberto se dirigiu ao escritório, tirou o paletó e se sentou na poltrona favorita, pronto para trabalhar mais um pouco no livro. Foi então que lembrou do papel que as meninas haviam colocado no bolso de manhã. Tirou-o cuidadosamente e o desdobrou. Era uma folha de papel rosa com a letra cuidadosa das meninas. Pai Roberto, há 1 ano você nos perguntou se queríamos ser suas filhas por 1 semana. Nós dissemos que sim porque estávamos com fome e medo, mas agora sabemos que você não nos deu só comida e casa. Você nos deu um lar. Você nos deu amor, nos deu um pai, e nós não só te demos filhas. Te demos uma razão para ficar bem. Te demos uma razão para ser feliz. Você nos disse uma vez que nos deu um lar, mas nós achamos que nos demos um lar uns aos outros. Obrigada por nos encontrar. Obrigada por ficar conosco. Obrigada por ser nosso pai. Te amamos mais que todas as estrelas do céu. Suas filhas para sempre, Ana e Beatriz PS. Você nos deu um lar. Nós te demos um motivo. Roberto leu a carta 3 vezes, sentindo as lágrimas correrem pelo rosto. Elas tinham razão. Haviam se salvado uns aos outros.
Segurou o papel contra o peito, fechou os olhos e sorriu. Pela primeira vez em sua vida, não sentia medo do tempo que lhe restava. Só sentia gratidão. Gratidão por cada dia, gratidão por cada sorriso de Ana e Beatriz, gratidão por ter encontrado o amor quando menos esperava. Lá fora começou a chover suavemente. Roberto escutou a água batendo contra as janelas e pensou naquela noite há 1 ano, quando havia caminhado sem rumo pelas ruas, esperando a morte. Agora em sua casa cheia de amor, com suas filhas dormindo tranquilas no andar de cima, Roberto Mendes já não esperava a morte. Esperava a vida, cada dia dela, e aquela semana que ia durar só 7 dias, agora sabia que realmente ia durar a vida toda. Chegamos ao fim dessa linda história. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo com alguém que também irá se emocionar. Deixe nos comentários seu nome e de onde você nos escuta. Um grande abraço a todos e até a próxima história.